Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da segunda semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos está no capítulo 2, dos versículos de 23 ao 28. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo habitar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos percebendo que Jesus vem, neste início do tempo comum, nos apresentando um novo ensinamento. Para isso, a lei precisa ser libertadora e não opressora, se ela de fato vem de Deus. A lei permitia que as pessoas com fome pegassem espigas dos campos plantados, mas isso não era permitido pela lei no dia do sábado. O descanso sabático, apresentado no Gênesis, era assumido, e até hoje é assim, é assumido pelos judeus como um dia de total descanso, onde nada pode ser feito, porque o Gênesis diz que nesse dia o Senhor descansou da criação, e nós temos que descansar também do nosso trabalho. Para o judeu, qualquer movimento, qualquer simples ato como o apertar o botão de um elevador é trabalho e é pecado diante da lei sabática, do descanso sabático. Quando a gente vai em Israel, por exemplo, com o pôr do sol da sexta-feira, para tudo. A gente não vê ônibus, não vê nada. Dos hotéis, eles deixam um elevador reservado só para os judeus, porque ali vai ter alguém para apertar o botão para eles, porque eles não podem fazer isso. Então é uma lei muito rígida. E Jesus se vê diante da fome dos seus discípulos. Seus discípulos têm fome, eles não têm nada ao alcance para comer a não ser as espigas. Mas para comer as espigas eles vão ter que colher. Agora, vamos seguir a lei e morrer de fome? Ou vamos abolir a lei e salvar a vida? É isso que Jesus quer nos mostrar por meio do Evangelho dessa terça-feira. Toda lei deve assegurar o direito à vida. Quando a lei coloca em risco a própria vida, a lei deixa de ser de Deus, porque Deus é vida. A lei nunca pode resguardar a opressão. A lei tem que ser sempre sinal de libertação. Mas se Jesus falasse isso diretamente aos fariseus, teria um grande problema. Por isso ele vai usar das Escrituras para rebater a afirmação que os fariseus estão fazendo de que Jesus está abolindo a lei, não está cumprindo a lei, está incitando os discípulos ao erro, ao pecado diante de Deus. E ele mostra que os pães do templo são reservados somente aos sacerdotes. Mas quando Davi teve fome, ele entrou no templo com seus companheiros e eles comeram os pães que eram destinados aos sacerdotes, porque tinham fome. Diante da necessidade humana, toda lei
que não permite que esta vida seja salva, ela deve cair por terra. Porque a principal lei é a lei que assegura a vida. Assim como Jesus se opõe a esta lei, ele espera que todos nós cristãos possamos nos opor a todas as leis que ameacem a vida. Por isso, nós cristãos não podemos ser conivente com o aborto, com a eutanásia, com o narcotráfico, com os tráficos de madeira, com os desmatamentos. Nós não podemos ser coniventes com isso. O que gera a morte recebe o não do cristão. Ah, mas é legalizado. Pode ser legalizado pelos homens, mas se não vem salvaguardar a vida, não é legalizado por Deus. Nós devemos buscar viver aquilo que é legalizado por Deus. Deus quer a vida e quer que todos a tenham em abundância. Por isso ninguém deve, diante dos problemas, das angústias da vida, pensar em tirar a vida, porque isso não agrada a Deus. Jesus é Senhor do sábado, Ele é Senhor da vida. E é isso que nós devemos guardar no nosso coração. Nós devemos salvar uma vida ou deixá-la morrer. Nós devemos salvar uma vida ou deixá-la morrer. Não mece esforços para salvar uma vida. E se alguma lei te impede de salvar a vida de alguém, saiba, essa lei é opressora e não libertadora. Para quem quer salvar a vida, o caminho está aberto. E este caminho que se abre é aberto pelo próprio Jesus Cristo, que sendo o Senhor do sábado, é Senhor de toda a lei que gera a vida e vida em abundância para todos. Que nós, cristãos, possamos engrossar as fileiras dos que gritam contra a vida e a favor da morte. Não há modernidade que tenha direito de tocar na vida de ninguém, nem de um nascituro. Pense bem nisso. Ser de Deus é comungar com a vida, é defendê-la. Lei que traz a morte recebe do cristão não. Façamos oposição. Que Deus da vida te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.